E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez, segunda aula do dia, segunda aula da segunda-feira. Vamos aqui prosseguir com o nosso curso completo de informática para concurso público no YouTube, sendo replicado no Eu Vou Passar no Beabá. Essa é a aula número 35 do módulo de Excel, planilhas eletrônicas. Nós vamos continuar agora com a questão de número 62. 62 do nosso material, vamos para ela, tirar o background, tela pequena, e nós vamos à seguinte pergunta. Considere o trecho de uma planilha editada no Microsoft Excel. E aí nós temos uma planilhazinha e caso a função igual conte num B2 até D4 seja escrita na célula D5, o valor apresentado nessa célula será, olha como é rápido, fácil, não precisa demorar muito, eu estou falando de B2 até D4. Então B2 é essa célula, D4 é essa célula aqui, pronto. O que a função conte num faz? Ela conta quantas células tem números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resposta 9. Próxima questão. Preciso me preocupar muito com isso? Não, não preciso me preocupar muito com isso, porque você já sabe, porque já assistiu a essa função conte num aqui. Questão número 63. Analise a planilha a seguir, criada no Excel 2010 com o sistema operacional Windows Vista instalado, certo? E aí foi inserida na célula B7 uma expressão que indica a soma dos valores mostrados em B4, B5 e B6. Em seguida, essa expressão foi copiada para as células C7 e D7. Em consequência, conclui-se que a expressão inserida na célula C7 foi... Bom, eu tenho aqui o seguinte. Aqui foi inserida uma função, uma expressão que indica a soma dos valores mostrados em B4, B5 e B6. Então, provavelmente, o que está escrito aqui é... igual soma de B4 até B6. Ok? E aí o que acontece? Ele copiou para as células C7 e D7. Ele copiou para cá e para cá. Certo? A gente sabe que quando copia uma fórmula, essa fórmula é atualizada. Certo? Portanto, a expressão inserida em C7 foi... O que é que aparece em C7? Bom, a soma de B4 até B6, quando ela for copiada para cá, ela vai virar igual soma de C4 até C6. Por quê? Porque vai ganhar uma coluna a mais. O que era B vira C quando essa cópia for realizada, ok? Portanto, soma de C4 até C6, letra C, ok? Vamos lá. Questão, o que está na letra C, só para deixar claro, o que está na letra C aqui é o que vai aparecer nesta célula, na célula D7. Se a cópia for feita para cá e depois para cá, essa cópia vai resultar em D4 até D6, tá? Bom, questão de número 64. Analise a planilha da figura criada no Excel 2010 em um microcomputador com o sistema operacional Windows Vista instalado. Aí ele dá duas opções aqui. Foi inserida a expressão menor B5 até D5, 1 em E5, que indica o menor preço fornecedores. Foi inserida a expressão usando se em F5, que mostra a empresa fornecedora que venceu o processo licitatório, com base no menor preço, certo? Para o item considerado e utilizando o conceito de referência absoluta a partir de F5, a expressão foi copiada para F6, F7 e F8. Bom, repare o seguinte, na célula, essa questão aqui é maior do que eu pensava que fosse. Na célula E5 foi criada essa expressão, menor B5, D5, ok? O menor valor de B5 até D5. Vamos rodar para a tela para cima, porque a gente precisa entender isso, certo? Então, vamos lá. Na célula E5 está aqui, certo? Na célula E5 foi criada essa fórmula aqui, para saber quem é o menor valor dentre esses valores que aqui estão. De B5 até D5. Seria a mesma coisa, João, se eu escrevesse igual mínimo B5, D5, exatamente, seria a mesma coisa, porque o mínimo traz o primeiro menor valor, certo? Então seria a mesma coisa. Tá, a gente já chegou nessa conclusão. Depois, obviamente, ele usou a alça de preenchimento para preencher as fórmulas nas demais células aqui apresentadas, ok?
E aí, ó, vamos tirar minha tela para a gente poder ler tudo, né? Foi inserida a expressão usando a função se em F5, ou seja, vamos pintar de azul aqui em F5. Aqui em F5 foi usada a função se que mostra a empresa fornecedora que venceu o processo licitatório, com base no menor preço para o item considerado e utilizando o conceito de referência absoluta. A partir de F5, a expressão foi copiada pela alça de preenchimento, aqui também. Ela foi copiada para as demais aqui, certo? A partir... Qual foi a célula inserida em F6? A pergunta é... Aqui em F6, qual foi a fórmula? A original, na verdade, a fórmula original, me permita, eu vou copiar isso aqui. Vou colocar num documento novo, para a gente poder observar melhor isso, certo? Eita, desgraça. Pronto. Vamos colar aqui e vamos brincar, certo? A primeira brincadeira é o seguinte. Que fórmula eu colocaria aqui para descobrir o menor valor? Era aqui, né? Que fórmula eu colocaria aqui? Eu apontei antes, me perdoem, viu? Eu estava apontando antes para a de cima, a de baixo, aliás, a F7, mas na verdade é F6. Mas eu quero saber que fórmula eu escrevo ali em F5 primeiro. Bom, a fórmula é uma função se. Me permita tentar entender o seguinte. Nas alternativas que a gente tem aqui, nas alternativas, eu já consigo cortar, olha só, eu já consigo cortar algumas alternativas. Por exemplo, arroba, ó, tem um tal de arroba aqui, arroba B4, arroba C4, arroba D4, isso aqui não tem nada a ver, está mal escrito. Porcento B, porcento 4, porcento C, porcento 4 também está errado, certo? Aqui não há nenhuma referência absoluta, aqui não existe nessa alternativa aqui nenhuma referência absoluta, porque ele quer dizer a referência absoluta, e a gente lembra que referência absoluta é o uso do cifrão, né? Portanto, aqui se corta também. Então, a única alternativa, as únicas alternativas, os únicas não. Vê, aqui eu tenho comercial, tudo é comercial, corta, a única uso de referência absoluta está aqui na letra D. Eu não preciso me preocupar com a função se. Eu não preciso me preocupar em desenhar a função se, só já responderia aqui o suficiente, era o suficiente para responder a letra D. Mas eu vou mostrar a vocês a função se, óbvio que eu vou mostrar, eu tenho que mostrar a vocês a função se, porque a gente já viu, e a gente vai responder a questão lá da seguinte maneira, ó, me acompanha. Então, o que que eu tenho? Eu quero escrever uma função aqui. Se o valor presente aqui no menor preço for igual a esse, então o resultado tem que ser o nome da empresa info, não é? Se o resultado que estiver aqui for igual a esse, então o resultado tem que ser o nome da empresa net. E se finalmente o resultado apresentado aqui for igual a essa célula, então eu tenho que mostrar o nome da empresa I7. A resposta fica assim, ó, né? Um pouquinho para cá, certo? Vamos aumentar um pouco a fonte, porque assim ninguém consegue ler, né? Então, se... Aí também já está um pouco exagerado, eu acho. Vamos lá. Se o que estiver escrito na célula E5 for igual ao que está escrito na célula B5, então apresente o valor que está em B4, ou seja, a palavra info. Certo? Só um detalhe, eu vou desenhar aqui. Se não, aí a gente vai botar outro se. Se o que tem em E5 for igual ao que tem em C5, então você bota C4. Se não, você bota D4. Fecha esse parênteses, fecha esse. É exatamente isso, ou mais ou menos. Sabe por quê? Porque, veja só, na hora que eu arrastar isso aqui para baixo, certo?
O E5 tem que virar E6. O B5 tem que virar B6. O E5 tem que virar E6 e o C5 tem que virar C6. Com certeza essas partes têm que se atualizar. Por quê? Porque elas vão fazer comparações com esses valores aqui, os valores das próximas linhas. Então, na hora que eu arrastar para baixo pela alça, eu tenho que ter esses itens livres aqui para eles se atualizarem para baixo, certo? Agora, qual é o problema que nós encontramos? É que se isso atualizar, esses aqui, esses que estão aqui em cima, info, net, i7, não podem se atualizar. Então, esse B4 tem que ser escrito com um cifrão. Esse C4 tem que ser escrito com um cifrão. Esse D4 tem que ser escrito com um cifrão também. Se eles não forem escritos com o cifrão, eles vão atualizar. B4 vai virar B5, B6, B7. E não, isso não pode acontecer, porque eu estou apontando para os nomes dos títulos aqui. Portanto, quem tem que ficar preso é quem está quem está apontando para os títulos, os nomes dos fornecedores, certo? E aí o que vai aparecer aqui embaixo, porque a pergunta é o que é que aparece na célula F6. O que acontece na célula F6 é E6 igual a B6, B, vamos corrigir, escrevendo da maneira correta. O nosso amigo lá, ele resolveu botar isso, ele resolveu botar o cifrão na coluna e na linha, mas não é necessário, era necessário apenas na linha, né? Apenas nos números, ou seja, eu botaria aqui, não precisaria botar no D. Colocar no D, colocar no C aqui, não afeta em nada a fórmula. É só digitação desnecessária. Ok? Pronto, a fórmula que vai aparecer é essa aqui, só que E6. Se E6 for igual a B6, se E6 for igual a C6, pronto. Basicamente isso. E a nossa resposta está aqui. Se E6 for igual a B6, então... Se E6 igual a B6, então B se for um quadro. Se E6 igual a C6, olha um problema aqui. Se isso for erro de digitação aqui ou na questão, anularia, viu? O certo é isso aqui, ó. O certo é isso aqui, exatamente isso aqui. Tá? Como eu tinha escrito. Se apareceu 2C6 aí na sua questão, isso anularia a questão, porque essa é a única resposta válida. E está com digitação errada. Se você encontrou esse erro de digitação, você pode reclamar comigo que a questão foi anulada. Mas eu acabei de corrigir, a resposta é essa. Ok? Questão 65. Analise a planilha criada no Excel em um microcomputador com sistema operacional Windows Vista instalado. Certo? Tem aí o Tribunal de Justiça. E o que acontece? Foi inserida na célula D5 uma expressão que indica a mediana entre todos os valores do intervalo de A3 até E3. E em D6 a expressão mod D5 sobre 2, que verifica se o número mostrado em D5 é par ou ímpar. A expressão inserida em D5 e os valores nas células D5 e D6 são respectivamente. Bom, a gente tem que saber o que é mediana, né? Sabe o que é mediana? Mediana é o ponto médio de uma linha de valores, certo? Então, qual é a ideia? A função que calcula a mediana, se chama mediana, certo? Agora tem um negócio aqui incomodando meu olho. Como se fosse um cisco. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar nisso aqui. Eu vou deletar aqui tudo e vamos brincar aqui. Quais são os valores apresentados lá mesmo? Me acompanha. 20, 17, 27. 20, 17, 27, 7, 8 e 13. Certo? Eu vou selecionar aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui a brincadeira da mediana. Não existe a mediana, é med, pessoal, não é mediana não. A1 até
é 1, certo? Bom, na minha concepção, pelo que me lembro, a mediana é o valor que fica no ponto médio da linha. Bom, a linha tem 5 valores, a sequência tem 5 valores. O ponto médio é esse, que está aqui. 2 para um lado, 2 para o outro. Então, o ponto médio é esse. Se você perceber direitinho, eu tenho 13 e 17, eu tenho o número 20, e aí eu tenho 27 e 78. O número 20 está no meio da sequência. Ele é o terceiro dos 5, ele é o terceiro. Então, acredito eu que o resultado da mediana seja 20. Se bem me lembro do que é mediana. Então, tá aí. Ok? Então, a mediana é isso. Agora, engraçado, depois eu vou analisar isso com detalhes. Mas a mediana é isso aí, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, igual mod, esse número e 2, certo? O que é mod? A função mod, ela calcula o resto, certo? A função mod, ela calcula o resto de uma divisão. Então, quando você faz mod 20 por 2, o resultado disso aqui é 0. Porque se você dividir 20 por 2, o resto é 0. Por exemplo, você divide, vamos supor, você divide 20 por 3. 20 dividido por 3. Bom, 20 dividido por 3 dá 6, né? Ó, 20 dividido por 3 dá 6, com o resto 2. Então, é aquela divisão mesmo, divisão de inteiros. Não é divisão com casa decimal, não. Estou falando de divisão de inteiros mesmo. Então, a função mod, ela calcula o resto de uma divisão, tá? Se você faz o mod de B3, que é onde está o número 20, por 2, o resto é 0, porque 20 dividido por 2 dá 10 com o resto 0, tá? Portanto, o que é que nós temos aqui? O nosso cálculo, ele é, qual é a função que a gente escreve para calcular a mediana? A função é med do intervalo que ele pediu, certo? O resultado do med vai ser 20 e o resultado do resto vai ser 0. Essa é a resposta que a gente tem na nossa questão. Ok? Portanto, veja só. Para eu conseguir, eu vou colocar med de A3. Med de A3 até E3. Tá? 20 vai ser o resultado dela e 0 vai ser o resultado da função mod, que calcula o resto. Portanto, letra C é a resposta. Tá? Não sei como foi que eu vi o mediana ali. Ok. Aqui nós temos uma muito comprida, muito grande. Paulo trabalha no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e recebeu as seguintes tarefas. Sinceramente, eu pularia esse texto. Eu pularia esse texto e aí faria o seguinte. Viria para depois da tabela. Se caso alguma informação desse enunciado da tabela estiver faltando, eu volto e leio, mas provavelmente não estará, certo? Então, percentual de desconto, tá aí, tarará, preço com desconto, ultrabook. Na célula C3, foi digitada uma fórmula para calcular o preço contido na célula B3 com o desconto contido na célula C1, de tal forma que ao arrastar o conteúdo da célula C3 para C4 e C5, os cálculos dos preços com desconto sejam feitos automaticamente nessas células. Baseando-se nessas informações, pode-se afirmar que, bom, essa aqui é tranquila, também tem a ver com a nossa lembrança de referência absoluta. Eu tenho aqui um preço que é obtido com base no preço principal e o desconto. Lembra para fazer desconto como é? A gente faz o seguinte, a gente faz o preço real, né? Eu vou botar aqui o valor, menos o valor vezes a porcentagem. Então, para conseguir desconto, a gente faz isso. Portanto, onde é que está o valor? Está em B3. Então, a gente faz assim, é igual B3 menos B3 vezes... Onde é que está o desconto? Está em C1. Pronto. Só que tem um problema com relação a C1. Na hora que eu puxar, na hora que eu arrastar para cá, né? Lembrando, a referência B3 tem que virar B4 para poder essa fórmula de baixo apontar para esse preço. Depois, ela tem que virar B5 para essa fórmula daqui de baixo apontar para esse preço aqui. Então, ou seja,
Isso tem que virar B4 também. E isso tem que virar B5 também. Certo? Mas esse cara vai ser sempre C1. Ou seja, todas as fórmulas que forem criadas doravante vão ter que sempre apontar para C1. Para que isso aconteça, você prende lá o 1. Não precisa prender o C. Não precisa. Porque como o arrasto vai ser só para baixo, a gente só precisa prender o 1, que é o 1 que está correndo o risco de se atualizar. Certo? Depois disso, a fórmula está criada. Agora, eu acho que talvez ele tenha colocado, se ele colocar com os dois cifrões aqui, ou cifrões, não sei como é o plural de cifrão, quando ele colocar os dois ali, vai funcionar do mesmo jeito, certo? Portanto, a resposta da nossa questão é, olha só, olha a sacanagem que ele fez, ele escreveu essa aqui botando o cifrão antes do C, não é o problema, porque eu arrastar para baixo, o 1 vira 2, o C não vira, então o C pode ficar livre, a resposta é letra B, questão 67, resposta letra B, perfeita, escrita, muito boa essa questão, muito boa mesmo, certo? Questão 68, o conteúdo da célula E3 da planilha em edição será igual a 8, após a realização do seguinte procedimento. Clicar na célula E3, digitar igual B3 mais C3 mais D3, dividir por 3 e teclar, desculpem de novo, Enter. Teclar Enter, ok? Bom, então aí vem a pergunta. Eu vou clicar, o que ele está perguntando? Eu vou clicar na célula E3 aqui. E aí vou digitar essa fórmula, igual B3 mais C3 mais D3 dividido por 3. A primeira coisa que você pode pensar em fazer é dizer assim, lascou, isso vai dar errado. Sabe por quê? Porque você enxerga isso aqui... desculpa, eu tive que dar pausa de novo porque eu recebi um telefonema. Toda vez eu me perco quando dou essa pausa. Qual é a questão aqui? Muita gente pode reclamar que isso aqui está errado porque acha que está faltando parênteses. Está faltando parênteses aqui, João. Isso aqui não vai dar média, não. Peraí, ninguém perguntou se isso vai dar média. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é se isso vai dar 8. E aí você precisa fazer o cálculo, quer ver? Vamos ver qual é o cálculo. Bom, nessa fórmula, né? Se você me permitir aqui, vamos lá. Nessa fórmula aqui... O que a gente tem? Parece aqui... Ajuda a fazer isso? Ajuda, né? Então, tá aí. Nessa fórmula, o que eu tenho? Primeiro vai ser feita essa divisão. Então, a primeira coisa a ser feita é essa divisão. D3 sobre 3. Bom, D3 sobre 3 está aqui. 6 sobre 3 dá 2. Ok, 2 mais 4 mais 2, que é a soma dessas outras aqui. Isso aqui dá 8. Portanto, a questão está verdadeira. Está certa, não está errada. Veja que interessante. Rápido, você poderia se assustar, mas peraí, é porque eu não vi os parênteses aqui. E aí eu achei que estava errado porque não faz a média tem que ter parênteses. Sim, a média tem que ter parênteses, mas o enunciado não pediu a média. Ele pediu para saber se isso dá 8 e realmente dá 8, ok? Vamos lá. Passando aqui para o próximo, a próxima questão. Olha que legal, questão bonita. Mesas, cadeiras, quantidade e o preço total, né? A figura acima mostra a janela do Excel 2010, né? Julgue o seguinte item. Para se inserir na célula D2 o preço total das 2 mesas e na célula D3 o preço total das 8 cadeiras, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. Clicar em D2, digitar B2 vezes C2 e em seguida teclar Enter. Clicar em D2 com o botão direito do mouse e na lista de opções sugere decorrência dessa ação, clicar na opção copiar. Clicar na célula D3, manter pressionada a tecla Ctrl e em seguida acionar a tecla V, colar, Ctrl V, colar. A mesma coisa, minha gente. Eu vou escrever aqui, né? Eu vou escrever aqui nessa célula igual B2 vezes C2. Vou copiar e colar aqui. Quando eu colar aqui, ela vai se transformar igual B3 vezes C3. Está correto. E aí eu vou ter o preço total das duas. Corretíssimo. Essa questão foi idêntica à questão superior da gente. Isso aqui está certíssimo. Questão 70. Vamos lá. Descer aqui.
Questão 71. A planilha do Microsoft Excel 2010 foram digitados os dados mostrados na figura ao lado. Assinala a alternativa que apresenta uma fórmula que deve ser digitada em A5 caso o usuário deseje calcular a média aritmética. Agora sim! Dos valores A1, A2, A3 e A4. Bom, tem várias opções, a gente já sabe, mas essa aqui, a letra E, é a opção correta. Quer dizer, você soma A1, A2, A3 e A4, então coloca os parênteses para serem somados primeiro e depois divide por 4. Pronto, resposta letra E, fácil, fácil. Usar dois pontos sem função não adianta, certo? Somar isso aqui, dividir por 2 não calcula a média. E somar isso aqui, na verdade, vai somar essas três com o resultado dessa divisão aqui. É a ausência de parênteses que eu falei na questão agora há pouco vista, ok? Então, 72, aqui nós temos 71 já, vamos para 72, que diz o seguinte. Vamos subir um pouquinho para tirar o riscado. No Microsoft Office Excel 2010, para somente selecionar as células A1, B4 e D15 ao mesmo tempo. Deve clicar essas células com a seguinte tecla pressionada. Vá lá, me ajude. Ctrl. Muito bem. Resposta letra A. Tranquilo demais. Com isso a gente termina a aula de hoje, né? Um pouco antes talvez, mas a gente termina a aula de hoje e vamos começar na questão de quarta-feira com a 73. Eu espero vocês, um abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro aqui no curso completo de informática para concurso público. E não se esqueça, está estudando para o Banco do Brasil, vem aí Banco do Brasil, para outros estados, está estudando para o Banco do Brasil, curso completo do Banco do Brasil aqui em sobb.com.br, com alguns dos melhores professores do país, a um custo acessível, tudo focado com simulados prontos para você fazer, para se preparar para o Banco do Brasil. Então, sobb.com.br, curso completo para o Banco do Brasil. A gente se vê. Um abraço e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro.